Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero tratar a respeito do direito penal, em especial nos dois principais princípios, pelo menos na minha humilde visão, ou não vou até elencar, pessoal, como principais, né? Eu vou ser mais responsável. Os dois mais cobrados em concursos públicos, ao lado do princípio da legalidade, é claro. Também podemos destacar, né, o princípio da ofensividade e da lesividade, e também o princípio da alteridade. Ao final da explicação desses dois, eu faço uma pequena análise desses últimos três: legalidade, ofensividade ou lesividade e alteridade, tá certo? Mas, sem sombra de dúvidas, esses dois são os campeões, né, em provas de concursos públicos. Percebam, eles são princípios que não estão previstos tanto no Código Penal de forma expressa, tanto na Constituição. Eles são princípios implícitos, não é? Que a doutrina trabalha eles e os tribunais aplicam eles diuturnamente aí na aplicação do direito penal, tá certo? Olha só, o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês de uma forma bem simples é o princípio da intervenção mínima, que ele quer dizer o seguinte com relação ao direito penal. O direito penal, por ser o ramo do direito mais gravoso, né, pessoal? Porque é aquele ramo do direito que impõe uma sanção privativa de liberdade, claro que não em todos os casos, mas é passível, sim, quem praticar um crime, uma contravenção, quem praticar uma infração penal, está passível, sim, né, em alguns casos, de ter uma pena privativa de sua liberdade, tá bom? Ou seja, o direito penal não deve intervir em todas as situações do dia a dia, tá bom? Ele deve intervir o mínimo possível. Tanto é, né, que a doutrina chama esse princípio de a última ratio. E essa última ratio, eu posso traduzir ela como segundo princípio, ou melhor, dois subprincípios do princípio da intervenção mínima. Ligado diretamente a essa última ratio, eu tenho a característica ou o princípio da subsidiariedade. O que é isso? Eu só irei regular tal relação, tal situação que acontece em meio à sociedade, se nenhum, pelo direito penal, claro, se nenhum ramo do direito resolver aquela situação. Por exemplo, eu tenho determinada conduta que está acontecendo costumeiramente, mas o direito civil deu conta de reprimi-la. Ou o direito administrativo sancionador através de multas, pessoal. Tá certo? Ou seja, quando nenhum ramo do direito resolver aquela situação de uma maneira eficaz, eu vou convocar de forma subsidiária o direito penal. Ou seja, o direito penal é o cavalo de reserva de todo o ordenamento jurídico. Eu só irei aplicá-lo em último caso. Se nenhum ramo do direito resolver aquela situação, eu, de forma subsidiária, eu irei aplicar ou irei resolver aquela situação através do direito penal. Beleza? Porém, o direito penal, sendo a última ratio, sendo a última trincheira, né, entre resolver os problemas sociais e o Estado, claro, como garantidor, né, de resolver esse problema, ele não vai se preocupar com todos os bens jurídicos que são expostos na nossa vida. Por exemplo, nós temos relações de vizinhança, que costumeiramente são tratadas com direito civil. Nós temos relações afetas a situações de trânsito. Por exemplo, o estacionamento, pessoal, privativo do idoso, onde uma pessoa vai lá e estaciona. É você estacionar o veículo em frente a uma garagem de uma pessoa. Mas existem outros tipos de situações, como essa, direito de vizinhança, fluidez do trânsito, por exemplo, que são resolvidas por outros ramos do direito administrativo, direito civil e por aí vai. O direito penal ele vai se preocupar com os bens jurídicos de maior relevância no convívio social. Por exemplo, já inaugura, né? O primeiro crime lá do Código Penal é o homicídio, que tutela o direito à vida. E depois nós temos crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública, contra a liberdade sexual, contra agora, pessoal, o Estado democrático de direito. Ou seja, esses são os bens jurídicos intitulados pelo direito penal como sendo os mais importantes
e que merece uma represália penal. Né? Ou seja, quem praticar um desses delitos estará passível de uma pena privativa de liberdade. Ou seja, fragmentariedade é quando eu vou selecionar, dentre todos os bens jurídicos que eu tenho dentro de uma sociedade, os mais importantes para eu resolver as relações advindas de conflitos atinentes a esses bens jurídicos pelo direito penal. Subsidiariedade. O direito penal é a última trincheira, é o último ramo do direito que eu irei aplicar para resolver conflitos sociais. Sendo que eu não irei aplicar o direito penal a todas as relações jurídicas, somente aquelas que forem afetas aos bens jurídicos mais relevantes ao convívio em sociedade. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido perfeitamente isso aqui, porque ele cai demais em prova. E, por fim, trabalhar o famigerado princípio da insignificância bagatela, que eu trabalhei ele com os nossos alunos em sala de aula nessa última semana, e eu fiquei muito feliz porque tivemos muitos debates assim bastante acalorados e bem relevantes, trazendo contextos práticos, né, de alunos que vivenciam situações no dia a dia, e eu trazendo aquela visão mais jurídica da coisa, né? E foi muito bacana. E o que é que diz o princípio da insignificância ou bagatela, pessoal? Olha só. Dentre essas condutas, olha, que eu já tenho separadas para o direito penal tutelá-las, protegê-las, dentro desse critério que já estudamos aqui no princípio da intervenção mínima, vai ter situações que serão realmente previstas pela norma jurídica, mas que não serão tão relevantes. E eu só irei me preocupar com aquelas condutas, além de previstas na norma penal, não necessariamente todas, porém, aquelas que estão previstas, porém, a que impuserem uma lesão ao bem jurídico tutelado por aquele crime, uma lesão mais relevante. Por exemplo, furtar, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. É um crime onde não há emprego de violência ou grave ameaça, onde já podemos aplicar tal princípio. E eu vou explicar o porquê. Olha só. Se eu tenho de um lado aqui, eu vou trazer para vocês dois furtos. Eu tenho um furto de uma caneta, numa livraria, né? E eu tenho um furto de uma lotérica. Perceba, ambos são furtos. Ok? Tanto aqui na lotérica eu tenho subtrair coisa alheia móvel, alguém que cavou um túnel foi lá e subtraiu um valor, ou um funcionário que subtraiu um valor, né? De forma sorrateira, sem emprego de violência ou grave ameaça, praticou o crime de furto aqui, ó, na lotérica, e da mesma forma um cara que vai lá e subtrai uma caneta de uma livraria. Eu tenho dois crimes idênticos. Porém, venhamos e convenhamos. A lesão praticada contra o patrimônio do dono de uma lotérica, ela é muito mais relevante para o meu jurídico do que a lesão, né, de dono da livraria perder uma simples caneta. É aqui que eu aplico o princípio da insignificância ou bagatela, ou seja, crimes que são praticados sem emprego de violência ou grave ameaça. Daqui eu já entendo que eu não posso aplicar o princípio da insignificância em sede de crimes de roubo, em sede de homicídio, de estupro, ok, pessoal? Mas no furto é o exemplo mais comum, tá certo? Ou seja, eu tenho dois furtos, mas a lesão perpetrada sobre o patrimônio do dono da livraria não é uma lesão relevante para o direito penal. E, costumeiramente, essa lesão, quando chegar lá no judiciário, o juiz poderá aplicar o princípio da insignificância e o fato será considerado atípico por ausência de tipicidade material da conduta. Bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Um fato típico, ele é composto de 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Essa tipicidade, ela pode ser formal ou material. A tipicidade formal é a adequação da conduta praticada pelo agente ao que está previsto na lei. Perceba, tanto no furto da lotérica,
tanto no furto da caneta, eu tive realmente uma tipicidade formal. A conduta praticada pelos agentes, em diversos casos, é idêntica ao que está na lei. Ou seja, toda vez que a conduta praticada pelo agente ela se amoldar àquilo que está na lei, houve tipicidade formal. Tipicidade na forma da lei. Porém, a tipicidade material, que é aqui justamente, vai ser excluída pela aplicação do princípio de significância, ela exclui, pessoal, ela está ligada a houve uma relevante lesão àquele bem jurídico, se houve tipicidade material. Se não houve, como no caso de aplicação do princípio de significância, a gente exclui a lesão, ou melhor, a tipicidade material. Percebam, a lesão perpetrada em face da subtração de uma caneta, ela não é relevante, ela não é significante para o direito penal. Beleza? Espero ter ajudado vocês até aqui. Agora, vamos finalizar com os principais temas cobrados em sede do princípio de significância ou bagatela. O primeiro, pessoal, quais são os requisitos objetivos tratados pelo STF para que sejam aplicados, ou melhor, para que seja aplicado o princípio da insignificância ou bagatela? É o famoso MARE, que na verdade aqui é igual um cachorro, que fica mordendo seu rabo e não sai do canto. As 4 expressões que eu irei explicar para vocês agora bem rapidamente, elas querem, no fundo, ao cabo, dizer a mesma coisa, beleza? Mínima expressividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação perpetrada pelo agente, reduzidíssimo grau de periculosidade da ação, inexpressividade da lesão praticada ao bem jurídico. Perceba, com outras palavras, ele está dizendo aqui, toda vez que a lesão não for relevante, não for uma lesão que realmente cause um prejuízo palpável a uma pessoa, eu poderei, desde que aquele crime não seja praticado com violência ou grave ameaça, eu poderei invocar o princípio da insignificância ou bagatela. Por fim, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes em sede da Lei Maria da Penha, tão quanto, pessoal, como regra, não se aplica aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E já com relação ao contrabando e descaminho, nós temos algumas exceções aqui que existem julgados que autorizam no contrabando de até 1.000 maços de cigarro, temos jurisprudência passível de aplicação do princípio da insignificância. E com relação ao descaminho, pessoal, que é quando a pessoa ela deixa de efetuar o pagamento de tributos devidos de até R$20.000. Eu poderia falar muito mais, pessoal, acerca disso aqui, mas o vídeo já ficou um pouquinho longo. Espero ter contribuído com vocês, tirado aí muitas dúvidas. Se persistir dúvidas, deixe aqui nos comentários, tá certo? Que fazemos questão de esclarecê-las a todos vocês. Curso de preparação, tradição e aprovação.